Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, agora a página virtual do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do setor Jardim América, aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Aqui nos encontramos para mais esta atividade, ainda uma atividade virtual, uma palestra pública virtual, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus. Mas conforme já falamos várias vezes, o trabalho da semeadura não pode parar. Ele tem que continuar e precisa continuar porque nós precisamos destas sementes, destas pílulas do Evangelho para o nosso tratamento de almas ainda doentes. Agradecemos imensamente a Deus, agradecemos imensamente a Jesus, aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. A Deus agradecemos pela vida. A Jesus agradecemos por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos também a todos os irmãos e irmãs de jornada que constantemente se fazem presentes aqui no meu perfil pessoal, que também estou fazendo a transmissão no meu perfil pessoal no Facebook, irmãos e irmãs, inclusive irmãs de jornada de outros estados. Está aqui presente a irmã Vilma Guimarães, que mora em Minas Gerais, está aqui nos assistindo. Então agradeço imensamente a todos e a todas que se fazem presentes. Então hoje, conforme a proposta, falaremos acerca do reino na terra, ou do reino na terra, conforme palavras de irmão X, através de Chico Xavier, no livro Luz Acima, no capítulo de número 7. Mas antes de começarmos as reflexões com irmão X ou Humberto de Campos, é importante que lembremos palavras de Jesus, conforme nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 18º, nos versículos 33, 36 e 37, aquele belíssimo diálogo de Jesus com Pilatos, quando Pilatos questionou a Jesus acerca do seu reinado, questionou a Jesus se Jesus era o rei dos judeus. E aí Jesus responde a Pilatos que aquela afirmativa, quem estava fazendo era ele, mas que ele não afirmaria que era rei dos judeus. E aí Pilatos questiona, mas tu és realmente um rei? E aí Jesus responde a ele e a todos nós: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus faz esta afirmativa a Pilatos e a todos nós e acrescenta, conforme anotações também de Humberto de Campos, agora no livro Boa Nova, livro belíssimo, era aquele livro de cabeceira de Chico Xavier, que segundo até consta na sua biografia, e ele falou várias vezes para companheiros, irmãos mais próximos, que era o livro de preferência dele, o livro Boa Nova, que inclusive realizamos recentemente um estudo dos 30 capítulos do livro Boa Nova, um belíssimo livro, belíssimas reflexões, conforme a nossa capacidade, as nossas limitações, mas realizamos este estudo. Então aqui no capítulo de número 3, que tem como título Primeiras Pregações, Humberto de Campos traz uma narrativa belíssima de uma viagem que Jesus fez de Jericó para ir até Cafarnaum, quando ele convidou os primeiros discípulos. Quando ele encontrou em uma praia do Tiberíades, lá em Cafarnaum, Pedro e o seu irmão, e ele os convidou na condição de primeiros discípulos. Mas só que antes de ir para Cafarnaum, Jesus repousou uma noite em Jerusalém. Então Jesus estava ali às portas do suntuoso templo de Jerusalém, quando passaram por ele
alguns dos sacerdotes do templo, aquele templo suntuoso, aqueles sacerdotes vestidos também de forma suntuosa, e ficaram observando aquele peregrino que estava ali às portas do templo. E um dos sacerdotes, por nome Hanã, resolveu conversar com Jesus. E aí ele questiona a Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Então ele Hanã reconheceu que Jesus era um galileu. Então ele questiona a Jesus: Galileu, que fazes tu aqui na cidade? E aí Jesus responde para ele: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. E aí o sacerdote Hanã questiona a Jesus: reino de Deus? Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Então este foi o questionamento do sacerdote Hanã, com ironia, com impetuosidade, fez esse questionamento a Jesus. E aí Jesus responde a ele e a todos nós: esse reino que eu pretendo implantar é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. E ainda o sacerdote questiona: obra divina em tuas mãos? Você, um peregrino, obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E aí Jesus responde a ele: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí segue este belíssimo diálogo de Jesus com o sacerdote Hanã. E aí até terminar o diálogo, mas o importante que fizemos esta referência, buscamos esta referência, é quando Jesus nos fala acerca do reino que ele veio implantar. Ele não veio implantar, conforme o diálogo dele com Pilatos, ele não veio implantar reino aqui na terra. Ele veio implantar o reino divino no coração de cada criatura. E conforme nós encontramos mais adiante, já depois de iniciado o seu apostolado, quando Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, conforme anotações de Lucas, no capítulo 17, versículo 21. Então Jesus nos fala acerca deste reino, e conforme nós encontramos neste livro Boa Nova, fartamente e constantemente volta neste assunto, nos falando acerca deste reino, que é exatamente no coração de cada criatura. Um dia o reino de Deus, o reino de Jesus, será também aqui na terra. Mas para isto é preciso que implantemos em primeiro lugar em nossos corações. É preciso que realizemos este trabalho, é preciso que nós sigamos as pegadas do Mestre de Nazaré. E aqui chegando neste capítulo de número 7 do livro Luz Acima, que tem este título, No Reino da Terra, vamos observar as contradições entre reino na terra e reino de Deus. A diferença enorme. Como realmente funciona aqui na terra, e aí Humberto de Campos faz aqui vários destaques em relação a este reinado aqui na terra, o reinado humano aqui na terra. Como funciona? Como você realmente é observado pela sociedade? Qual é o seu comportamento? Qual é o meu comportamento aqui na sociedade? E aí Humberto de Campos usa aqui a figura alegórica de Satanás. Então ele começa a narrativa nos dizendo da seguinte maneira, que em meio das nossas conversações, referentes às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente
Então aqui ele vai trazer uma narrativa de um ancião no mundo espiritual, que Humberto de Campos vai anotando aquela fala daquele ancião sábio acerca deste reino aqui na terra. Então ele diz da seguinte maneira, aí já o ancião e Humberto de Campos, na condição de repórter do mundo espiritual, vai fazendo as anotações para depois passar para Chico Xavier. Então o ancião começa: dizem que após as vitórias de Constantino, lá pelos idos do ano 300 e poucos da era cristã, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e com maneiras sacrílegas aproximou-se da multidão reverente e boquiaberta. Um dos principais do povo, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou. Então aqui o ancião traz esta figura, a figura de Satanás na roupagem de Jesus para enganar o povo. E aí ele diz da seguinte maneira, que aquele mais sábio daquela multidão foi questionar a Satanás sobre este reino aqui na terra. E aí começa o diálogo da seguinte maneira: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? Jesus nos respondeu sobre aquele maior no reino de Deus ou no reino dos céus. No reino dos céus, conforme nos disse Jesus, o maior é aquele que serve a todos. É aquele que se torna escravo de todos. Assim como Jesus demonstrou lá na última ceia, lavando os pés dos apóstolos. Então aqui fez este questionamento sobre o reino na terra. O que eu preciso fazer para que eu realmente me aposse deste reino aqui na terra? E aí diz Humberto de Campos, nas palavras deste ancião, de olhar coruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava o rei das trevas parecia esperar a interrogação, lançou um gesto largo à guisa de bênção e falou de forma untosa. Aí começa a fala desta figura que Humberto de Campos traz aqui alegoricamente na condição de Satanás. Ou seja, as coisas terrenas, não de forma alguma querendo dizer que não devamos dar valor às coisas da terra, não, de forma alguma, porque nós precisamos dessas coisas terrenas. É lógico que nós precisamos saber administrar, não nos apegando conforme a doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara, o desapego às coisas deste mundo. Então aí começa a fala desta figura alegórica. Em verdade vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Então aqui ele começa a falar sobre o nosso comportamento aqui na terra, que realmente os maiores aqui no reino da terra é aqueles que sabem usar a mentira de forma convincente, até, digamos assim, as pessoas acreditarem até que aquela mentira fosse verdade. E aí ele acrescenta que conquistarão a glória dos cimos quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despistadoras, ou seja, aquelas pessoas espertas, onde nas suas atitudes escorregadias e despistadoras vão enganando os povos, vão enganando as pessoas. E ainda ele diz que respirarão os ares da montanha terrestre, ou seja, alcançarão o topo deste reinado terrestre todos os que defenderem zelosamente
as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Então aqui ele nos fala sobre isso, ou seja, aquelas pessoas, aqueles de nós que defendemos de forma zelosa o nosso próprio bolso e também de forma zelosa o convencionalismo das coisas exteriores. E aí ele acrescenta: viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos, os que amontoarem camisas, esquecendo a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Então aqui ele nos fala sobre o acúmulo excessivo das coisas materiais, ou seja, sem se preocupar com a necessidade das outras pessoas, se estão nus, se estão passando fome. Então aqui ele fala sobre negócios lucrativos, acúmulo de coisas materiais, monopolização dos bens materiais em detrimento da necessidade das pessoas. Estas pessoas que se comportam assim aqui na Terra, para este reinado aqui da Terra, estão agindo de forma correta para alcançarem este poderio aqui no reinado terrestre. E ainda acrescenta que crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes. Ou seja, aqueles que não quiserem ajudar, não quiserem fazer nenhum gasto que para estas pessoas auxiliar essas associações, centros espíritas, associações beneficentes, igrejas, para auxiliarem as pessoas necessitadas, para estas pessoas materialistas, isto não é investimento no chamado Instituto da Providência Divina, mas eles classificam isto como despesa. E é por isso que aqui nos fala que estes que fogem de auxiliar estas instituições humildes, esses crescerão materialmente falando. E ainda ele diz que os que cuidarem exclusivamente da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. E ainda ele acrescenta que subirão em destaque os que exercerem a tirania. E é assim que, infelizmente, ainda funciona em praticamente todos os pontos da Terra. Aqueles que exercem e que praticam a tirania, esses estão ainda no poder, estão ainda na condição de administradores da coisa pública, ou seja, administradores de tudo que é nosso e ainda exercendo isto com tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros. Ou seja, quantos administradores agem desta forma em que usam a máquina pública para atender os seus caprichos pessoais em detrimento das necessidades da população, do chamado seu povo, e que ele não cuida como sendo seu povo. E ainda ele diz que os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém, e ainda os maus e os perversos que apresentarem suas obras com decência do mundo, com a decência do mundo. Então aqui ele vai nos falando sobre estes que alcançam e que se mantêm no poder aqui no reino da terra. E aí ele diz na sequência o seguinte, que escalarão eminências prodigiosas quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos. Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles em nova fantasia para vinganças oportunas, os que, em absoluta compostura humana, atendem à prática do mal,
ostentando o título de benfeitores. Então aqui ele nos fala de diversas pessoas, inclusive aqueles que praticam o mal e ainda ostenta no meio da sociedade o título de benfeitores, aqueles que não têm interesse nenhum em praticarem o perdão, em se reconciliar e ainda se colocam naquela posição de fortes. E ainda classificam aqueles que defendem a prática do perdão como sendo fracos. E ainda ele acrescenta que ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos. Alcançarão alturas inexprimíveis na terra aqueles que pisam no pescoço do seu irmão, aquele que usa o seu irmão como escada para subir aqui na vida, no plano terrestre, neste reinado da terra. E ainda ele diz da seguinte maneira: os que em lugar do amai-vos uns aos outros, que Jesus nos ensinou, exercitarem o devorai-vos como puderdes. Ou melhor, devorai como puderdes. Os que, ao invés de orai e vigiai, que nos ensinou Jesus e continua nos ensinando, aceitarem como lema o defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Então aqui ele faz uma analogia entre o ensinamento do Cristo, amai-vos uns aos outros, e neste reinado da terra é substituído por devorai-vos uns aos outros, vigiai e orai. Ele substitui neste reinado da terra, defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios, passando por cima de quem quer que seja que esteja na sua frente. E ainda ele acrescenta: revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, aqueles que têm o verbo fácil, que está te caluniando e você acha que ele está te elogiando. Então ele diz destas pessoas que caluniam e você acha que ele está te elogiando, que perseguem como quem ajuda, que destroem o bem como quem combatem o mal. Tem muitos de nós por aí na sociedade que estão destruindo ou que estamos destruindo o bem, e para a sociedade é como se estivéssemos agindo em combate ao mal. E ainda ele diz que valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo. Prestemos atenção nesta frase que Humberto de Campos anotou aqui, que aquelas pessoas que matam o tempo são muito valorizadas aqui na Terra, menosprezando o trabalho digno e ridicularizando o estudo sério e edificante. Estas pessoas são tidas como espertas, são tidas como pessoas realmente que precisam ser valorizadas, que não trabalham, que não estudam, que matam o tempo e que não valorizam o estudo edificante. Quantos milhões existem hoje na face da Terra, infelizmente, que se comportam desta forma? E ainda ele acrescenta: levantar-se-ão como gigantes, os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. Viverão assinalados em relevo os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Quantos existem hoje por aí que defendem ferrenhamente os seus direitos, mas que não cumprem as suas obrigações? Conforme nos diz Bezerra de Menezes, antes que eu reclame os meus direitos, é preciso que eu tenha consciência tranquila das minhas obrigações cumpridas. E já estamos quase encerrando a narrativa de Humberto de Campos, porque a conclusão é belíssima. E ainda ele diz que no reinado da terra,
realmente atingirão invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade vos foi dito que, enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Aqui ele lembra mais um ensinamento do Cristo, aquela comparação da humildade e a simplicidade da criança. E aí ele acrescenta, agora, para o reinado da terra, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros na habilidade humana, ou seja, nas trapaças do ser humano, de modo algum possuireis o reino da terra. Então, para o reino de Deus, é preciso que nós nos tornemos simples, humildes como crianças. Mas para o reinado da terra, é preciso que nos façamos maduros na habilidade humana. E aí ele conclui dizendo o seguinte: calou-se o velhinho bom sob a estupefação que nos tomara de assalto. Em seguida, a longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos, a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se firme, arrimado ao bordão, e exclamou para nós outros, antes de prosseguir o seu caminho. Aí vem a última frase de ensinamentos belíssimos que Humberto de Campos anotou e transmitiu para Chico Xavier. Dizem, igualmente, que até hoje prestemos atenção nestes ensinamentos deste bom velhinho que, digamos assim, se travestiu de Satanás para nos passar estes ensinamentos. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reino celestial. Raríssimas pessoas aparecem pleiteando uma posição no reino celestial. Mas são milhões de criaturas que disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre segundo as definições de Satanás. É por isso que Jesus nos disse que não é possível servirmos a dois senhores, servirmos ao mundo e servirmos a Deus. Então aqui ele nos fala que hoje ainda, tantos séculos depois dos ensinamentos de Jesus, são raríssimas as pessoas que realmente pleiteiam uma posição no reino de Deus, mas somos milhões, quiçá bilhões, que estamos pleiteando ferozmente, pisando no pescoço um dos outros para alcançarmos e garantirmos, mantermos uma posição no reino da terra. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e chegarmos a uma conclusão: a que tipo de reino, a qual reino eu estou buscando? A qual reino eu estou pleiteando? Eu estou realmente pleiteando de acordo com a minha capacidade, de acordo com o meu esforço, as minhas condições? Eu estou realmente pleiteando uma posição no reino celeste ou no reino da terra? Paz aos nossos corações e muito obrigado. E aqueles que quiserem acrescentar esclarecimentos acerca deste assunto, é importante, anotamos aqui como referência para estes estudos, busquem nos capítulos 103 e capítulo 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier. São ensinamentos que complementam, que ampliam estes esclarecimentos, estas reflexões. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando pretendemos retornar mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, em busca da implantação do reino de Deus
em nossos corações. Até breve, meus irmãos e irmãs.